aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá resolver exercício, né, sobre a parte de impulso e quantidade de movimento. O primeiro exercício está dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma partícula que se movimenta sob a ação de uma força de direção constante, cujo valor algébrico varia com o tempo, de acordo com o gráfico, tá aqui o gráfico de força versus tempo. Determine o módulo do impulso, no intervalo de 0 a 4 e de 0 a 6, ok? Bom, vou usar a propriedade, né? Num gráfico de força, para uma força variável, eu vou ter um gráfico de força versus tempo, e num gráfico de força versus tempo, o impulso é numericamente igual à área, né? Ele pediu duas coisas ali, né? Ele pediu de 0 até 4 segundos primeiro. Então, eu vou utilizar essa área aqui, ó. Ok? Eu vou estar utilizando essa área, que é a área de quê? De um triângulo retângulo, né? Como que calcula a área de um triângulo retângulo? Ó, impulso é numericamente igual à área, né? Aquela área ali é a área de um triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2. Quem é a base, gente? A base é essa parte aqui, ó, que vai de 0 até 4. A base vale 4. E a altura vale 30. Ok? Logo, eu vou substituir aqui, vai ficar base 4, altura 30, dividido por 2. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou simplificar 2 aqui, 4 com 2, dá 2, né? E 2 vezes 30, 60. 60 o quê? Olha só, eu acabei esquecendo, né, na parte teórica de falar da unidade. O impulso, ele é a variação da quantidade de movimento, significa que uma das unidades é o quilograma, metros por segundo, a mesma unidade da quantidade de movimento, mas também existe a forma matemática de se calcular, né, que é força vezes tempo, e nesse caso aqui daria newtons vezes segundos. Então você tem duas unidades, só que o Sistema Internacional de Unidades ele utiliza esse aqui, o newtons vezes segundo. Então nós vamos usar esse, tá bom? Então 60 newtons vezes segundo. Não é newtons por segundo, tá, gente? É newtons vezes segundo, ok? Agora eu vou calcular a segunda parte aqui, ó. Ele pediu de 0 a 6, de 0 até 6 segundos. Eu vou fazer a mesma coisa, né? O impulso, ele é numericamente igual à área, mas agora o que que acontece? Eu tenho duas figuras, né? Eu tenho essa figura aqui, eu tenho essa parte aqui, ó. É essa parte que eu vou estar utilizando, tá bom? Desse triângulo aqui. Lembra que eu falei que é sempre a área entre a reta que representa a força e o eixo do tempo. Então é essa área que eu vou utilizar, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, de área 1 e vou chamar aqui de área 2, ok? Então o impulso é numericamente igual à área 1 mais a área 2. A área 1 eu já calculei, né? É essa. Não tem por que eu calcular novamente. Então 60. E a área 2 é a área desse triângulo aqui, que vai ser a base, que é 2, vezes a altura. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a altura, olha aqui, ó, tá negativa, tá vendo? Eu preciso colocar esse negativo aqui. Então vai ficar 60, ó, mais vezes menos dá menos. Estou esquecendo do dividido por 2 aqui, né? Porque é base vezes altura dividido por 2, né? Aqui é um triângulo retângulo. É base vezes altura dividido por 2. Posso simplificar aqui o 2 com 2. E aí mais vezes menos é menos. Sobrou o quê? Sobrou 15. 60 menos 15 dá 45 newtons vezes segundo.
Esse é o impulso total, né? Todo o impulso que vai de 0 até 6 segundos, ok? Exercício número 2. Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg, na direção e no sentido do seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 para 9 metros por segundo. Determine o módulo da variação da quantidade de movimento, a intensidade do impulso e a intensidade da força que causou esse impulso, né? Então vamos lá. Vou anotar as informações primeiro, tá? Uma força constante atua durante um intervalo de tempo de 5 segundos sobre uma partícula cuja massa é 2 kg, no sentido do seu movimento, fazendo com que a velocidade varie de uma velocidade inicial de 5 metros por segundo para uma velocidade final de 9 metros por segundo. A letra A pediu para achar a variação da quantidade de movimento, o módulo, né? Que vai ser quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Aqui é V0, né? Porque é a velocidade inicial. A massa é 2. A velocidade final é 9. A massa é 2. A velocidade é 5. A velocidade inicial, né? Então a variação vai ser 2 vezes 9, 18 e 2 vezes 5 é 10. A variação da quantidade de movimento é de 8 kg metros por segundo. Aí, gente, a letra B vai lá e pede para achar o valor da intensidade do impulso. Ora, o impulso mede o quê? A variação da quantidade de movimento. E eu já calculei, então, o impulso, a letra B é simplesmente 8 newtons vezes segundo. Se você vier aqui colocar quilograma metro por segundo, vai estar errado? Não, porque é uma das unidades, né? Mas a letra B é só isso. Na letra C, pede para achar o valor da força que exerceu esse impulso. Aí você vai fazer, ó, impulso é força vezes o tempo. Por que eu pensei nessa equação? Ele me deu o tempo, eu acabei de calcular o impulso, então é essa equação que eu vou usar. 8 é igual a força resultante, né? Eu estou esquecendo de colocar aqui, resultante vezes o tempo, que é 5. O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 8 dividido por 5, que é igual à força resultante. Então, a força resultante que atuou ali foi de 1,6 newtons. Dessa forma, tá? Por enquanto tá fácil, né? Exercício número 3. Está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho um corpo de massa 10 kg. Eu já vou anotar isso aqui embaixo. Eu tenho um corpo de massa igual a 10 kg, que possui uma velocidade V1 de direção horizontal e intensidade igual a 3 metros por segundo. Então, o módulo, né, de V1 é 3 metros por segundo. Mas olha o que o exercício falou. Ele falou que ele está me dando aqui outras informações, então eu vou colocar do jeito que está dizendo ali. Eu tenho uma velocidade vetorial, tá vendo? Ó, vetorial, horizontal. Ele não falou se é para a direita ou para a esquerda, então eu vou colocar para a direita, mas ela é horizontal e o módulo dessa velocidade vale 3, tá? Então tem um vetor velocidade aqui. Recebe um impulso de uma força que altera a velocidade inicial V1. Olha só, aqui não está dizendo que alterou só o módulo, ele colocou que alterou o vetor velocidade de V1 para um vetor velocidade V2, perpendicular a V1 e de intensidade igual a 4. Então veja bem, o módulo de V2 é 4,
Mas preste atenção que aqui está dizendo, na hora que ele representa dessa forma, e ele não falou módulo, tá vendo? Ele falou, altera a sua velocidade vetorial. Diferente do anterior que falou assim, o módulo do impulso, o módulo da variação da quantidade de movimento. Aqui não. Aqui falou vetor. Tanto é que ele foi na perpendicular. Ele não falou se é vertical para cima ou vertical para baixo, porque perpendicular vai ficar na vertical, né? Eu vou colocar vertical para baixo, tá bom? Então, esse vetor velocidade V1, ele se transforma em um vetor velocidade V2, ó. Perpendicular, né? Perpendicular aqui a esse vetor. E aí ele pede para achar o impulso. E aí você pensa assim, simples. Impulso é numericamente igual à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Que é feio. Quantidade de movimento inicial. Só, gente, que lembra que eu falei, isso aqui, ó, é um vetor. São grandezas vetoriais, né? Então, o que acontece? Aqueles dois primeiros exercícios que eu fiz, ele não houve alteração na direção da velocidade, né? Olha só, um vetor velocidade estava aqui, valendo, por exemplo, 8 metros por segundo, e o outro vetor vem para cá, valendo, por exemplo, 12 metros por segundo. Então, observe que não houve alteração na direção, né? A verdade que, da forma que está aqui, o impulso, ele mede, né, a variação do vetor quantidade de movimento. E como que você calcula a alteração do vetor quantidade de movimento? Você faz pelo vetor diferença. Vamos ter que voltar lá na parte de cinemática. O que esse menos aqui representa na frente do vetor? Que ele é um vetor oposto. Então, se eu tenho um vetor A, eu posso ter um vetor menos A. O que é um vetor menos A? É um vetor que tem o mesmo tamanho, a mesma direção, mas ele tem sentido oposto. Então, quando acontece isso aqui, ó, eles estão na mesma direção, tranquilo. O vetor diferença, né? Se eu for fazer pelo vetor diferença, o que vai acontecer? Eu vou tirar essa seta aqui, vou colocar ela para cá e eu vou adicionar o sinal negativo. E aí, beleza, vai ficar 12 menos, para calcular o módulo, 12 menos 8 lá para poder calcular a variação da quantidade de movimento. Só que nesse caso aqui não pode ser assim. Eu vou ter que fazer isso aqui ao pé da letra, tá? Por quê? Porque senão eu vou calcular o sentido do impulso errado. Eu vou adotar o sentido do impulso errado. Por exemplo, do jeito que está aqui, ó, então esse vetor velocidade, ele vai gerar uma quantidade de movimento, um vetor quantidade de movimento. Essa velocidade vai gerar um vetor quantidade de movimento, né? E aí o que nós aprendemos lá? Tem que ser origem com extremidade. E aí você junta origem com extremidade, né? E o vetor resultante aqui vai ser esse. Então, esse aqui vai ser o impulso. Esse aqui vai ser a variação do vetor quantidade de movimento. E aí você vai calcular, o módulo vai dar certo. Só que o impulso, a direção do impulso vai estar errada. Por que vai estar errado? Se o impulso resultante está dessa forma, olha só, ela está vindo aqui, né? O vetor velocidade está vindo aqui. Se o impulso está na perpendicular, significa que eu fiz uma força assim também, ó. Eu fiz uma força aqui, ó. E se eu fizer uma força assim, olha o que vai acontecer, ó. Se eu fizer uma força assim, ele vai fazer isso. Ele não vai virar para vertical, tá? Então, se eu venho aqui do jeito que está aqui, do jeito que está aqui, ó. Eu estou dizendo que a partícula estava vindo aqui e eu fiz uma força inclinada aqui, ó. Se eu fizer uma força aqui, o vetor ele vai mudar assim. Ele vai daqui para cá. Ele não vai fazer isso. Para que esse vetor
possa mudar da direção horizontal para a direção vertical, não é assim que eu tenho que fazer a força. É assim. Eu tenho que fazer a força aqui, ó. Mas por que eu tenho que fazer a força aí, Emerson? Não estou entendendo. Vamos lá. Então, eu tenho esse vetor V1 aqui, tá vendo? Como eu estava dizendo ali, se eu fizer uma força assim, se eu fizer uma força oblíqua assim e não aqui como tá, o que vai acontecer? Essa força, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter uma componente horizontal, e ela vai ter uma componente vertical. E o que vai acontecer? Essa componente horizontal vai desacelerar a partícula. Então, a partícula estava fazendo esse movimento aqui, ó. Essa força inclinada, quando gerar essa força aqui, ela vai fazer a velocidade diminuir, parar, e essa força que está aqui vai fazer o quê? Vai empurrar o vetor para baixo. E aí sim consegue acontecer isso aqui. Desse vetor que estava na horizontal, ele vir para a vertical, tá? Então, por isso que essa força, ela não vai ser aqui. Ela tem que ser dessa forma aqui, ó. Porque eu preciso de uma componente que vai fazer com que esse vetor que está indo para cá, ele desapareça. Ó, é como se você estivesse vendo um pontinho só, tá? Então, o vetor está assim, ó, tá aqui. Aí, essa componente da força aqui vai fazer esse vetor diminuir, diminuir, diminuir e diminuindo até ele virar um ponto. E aí, essa componente para baixo vai fazer com que o vetor comece a crescer, 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 e você tem esse vetor para baixo aqui, tá? Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar com tudo isso é que, nesse caso aqui, né, aonde eu tenho um negativo, como que eu vou fazer para chegar nessa conclusão que a força teria que ser aqui, nesse sentido? Muito simples. Isso aqui está representando o vetor diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor que está aqui, esse vetor Q1, que está horizontal para a direita, e como eu vou calcular o impulso pelo vetor diferença, como que eu vou fazer? Eu vou representar o vetor oposto de Q1. E o vetor oposto de Q1 é um vetor horizontal também, só que para a esquerda. E agora eu vou pegar o vetor Q2, né? Que é esse aqui para baixo. Ó, e eu vou pegar então o vetor Q2. E qual que vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, eu estou pegando aqui, deixa eu trocar aqui, está ficando muito torto. Deixa eu colocar aqui para fazer reta, que aí fica mais bonitinho. Eu tenho, ó, o vetor resultante aqui, que nesse caso é o valor do impulso, que nesse caso acontece o que eu tinha explicado até agora, né? E como que eu vou fazer para achar isso aqui? Q2, ou melhor, vetor, vetor e vetor. Aqui é 1. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu não vou fazer Q2 menos Q1. Q2 menos Q1 é quando uma velocidade está aqui e a outra está aqui, ou seja, na mesma direção. Aqui não. Como que você calcula o vetor resultante? Como é que você vai achar esse cara aqui? Teorema de Pitágoras, né? Porque eu tenho um triângulo retângulo, esse cara aqui vale Q1, esse cara aqui vale Q2, então eu vou usar Pitágoras. Mas antes disso, vamos calcular o módulo do vetor Q1, porque o teorema de Pitágoras eu uso o módulo, né? Que vai ser massa vezes velocidade. Qual é a massa? 10 quilos. Qual é a velocidade? É 3.
10 vezes 3, 30 quilogramas metros por segundo. Então, o módulo de Q1 é de 30 metros por segundo. Vamos calcular o módulo de Q2. Vai ser massa vezes velocidade também, né? Só que a velocidade é 4, correto? Então, o que vai ficar? 10 vezes 4, que vai dar 40. Então, o módulo de Q2 é de 40 kg metros por segundo. E a hora que eu for resolver aqui, como que vai ser? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, ou melhor, impulso ao quadrado vai ser 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Só um detalhe, né? Lembra lá do macetezinho de Pitágoras? Se um cateto valer 3, o outro valer 4, a hipotenusa vai valer 5. Se aplica aqui? Sim, esse vale 30, esse vale 40, esse aqui vai valer quanto? Vai valer 50. Você pode resolver aí, né? Eu não vou resolver não, tá? Ó, vamos lá. 1.600, 900... raiz quadrada, e vai ser igual a raiz quadrada de 2.500 e vai ser igual a 50 newtons vezes segundo. Ou seja, gente, o que vai acontecer? Toda vez que você se deparar com uma situação igual a essa, em que você tem um vetor assim e outro vetor aqui, como que você vai achar o impulso? Você não vai fazer Q1 menos Q2, você vai fazer teorema de Pitágoras, tá? E isso é certo. Se o exercício pede para você achar qual vai ser a direção e o sentido do impulso, aí você não se esqueça que na hora que você for fazer, for juntar os vetores para ver para onde vai estar a direção, que o vetor inicial, que é a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser representada por um vetor oposto, ou seja, no sentido contrário, tá bom? A questão 4 está dizendo o seguinte: eu tenho um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada que dispara uma bala de 2 quilos que sai da peça com uma velocidade de 200 metros por segundo. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Então, o que acontece, gente? Quando você pega uma arma e você dispara uma arma, vou até mostrar aqui para vocês, olha só. Eu tenho um vídeo aqui, tá vendo? Olha como ela sofre o recuo. Isso aqui é por conta da conservação da quantidade de movimento, tá vendo? Toda vez que acontece o disparo, acontece o recuo da arma, tá? Isso acontece, isso é o canhão de um navio, né? Mas acontece para arma de fogo de mão também, né? Para revólver, tá bom? Bom, então, esse exercício aqui é um exercício de conservação de quantidade de movimento, né? Então, o que eu tenho? Olha só. Então, eu já coloquei o desenho aqui para não perder muito tempo. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, o canhão que está parado. Tanto o canhão quanto o projétil do canhão estão parados, tá? Todo mundo tem velocidade inicial 0. Aí, quando acontece o disparo, o projétil está se movendo, por exemplo, para a direita, a 300 metros por segundo. E o que acontece? Ele sofre um recuo. Ele vai se movimentar no sentido contrário ao do projétil. Por que isso acontece? Como eu já falei, né? Por conta da conservação da quantidade de movimento. Isso tem que acontecer, tá? E como que eu vou resolver esse exercício? Ora, como eu sei que está tendo conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial ela é igual à quantidade de movimento final. Nesse caso aqui, a quantidade de movimento antes do disparo, ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois do disparo, né? E aí você faz assim, ó. Antes do disparo, eu tenho o quê?
eu tenho a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil. E depois do disparo, a mesma coisa. Eu tenho a quantidade de movimento do canhão, só que é a final, né? Mais a quantidade de movimento do projétil. Então, a quantidade de movimento total antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, a total, tá bom? Só que como ambos estavam parados inicialmente e quantidade de movimento é massa vezes velocidade, ora, se a velocidade é zero, zero vezes qualquer número dá quanto? Dá zero. Então, esse cara é zero, esse cara é zero. Então, no primeiro membro dá zero, no segundo não, porque no segundo tem velocidades, tá vendo? Então vai ser massa do canhão vezes velocidade do canhão mais massa do projétil vezes velocidade do projétil. Zero é igual. Qual é a massa do canhão? Ó, 1 tonelada, 1000 quilos. Tem que passar para quilos. 1000 quilos vezes velocidade do canhão, mais massa do projétil, 2, vezes a velocidade, 300. Fazendo aqui, vai ficar 0, que é igual a 1000, velocidade do canhão, mais 2 vezes 300, 600. Vou passar os 600 para o primeiro membro, vai ficar negativo, vai ficar 600, que é igual a 1000 velocidade do canhão. Vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, tá? Estou trocando aqui a cor da caneta. Vai sobrar menos 6, que é igual a 10 VC. O 10 passa para cá dividindo, né? Vai ficar 6 dividido por 10. Então, a velocidade do canhão é menos 0,6 metros por segundo. Ixi, deu negativo? Tá errado? Tá errado não. Esse negativo aqui, ó, é por conta disso aqui. É por conta disso aqui, ó. Ele está se movendo no sentido contrário ao sentido da velocidade do projétil. Então, quando você for calcular, sempre vai acontecer isso aqui, né? Em exercícios que falam sobre disparos, você vai achar uma das velocidades como sendo negativa. Ela está indicando que o corpo que você calculou está no sentido contrário ao movimento do outro lá, em relação ao movimento do outro. Então não está errado, está certo, porque ele está se movendo no sentido contrário. Tá bom? A questão 5 está dizendo o seguinte: seja um corpo A de massa MA que se move horizontalmente numa mesa lisa e se choca com um corpo B de massa MB inicialmente em repouso. A velocidade V0 de A é igual a 4 metros por segundo, na direção θ indicada na figura, tal que o cosseno desse θ é 0,8. Após o choque, A sai na direção de x com velocidade VA e B sai na direção y com velocidade VA. Na direção y. Determine a velocidade VA. Então, olha só, eu tenho uma bola aqui, eu lanço essa bola, ela vai bater na bola que está parada B, e quando acontece a colisão, a bola A vem para cá e a bola B vem para cá. Aonde isso acontece? Jogo de sinuca, né? A mesa de sinuca ela tem aqui uma caçapa, aqui a outra, tem duas aqui no meio. Sinuca ou bilhar, tá? Eu não sei como que vocês conhecem aí. E aí, você tá lá jogando, né? Tem uma bola nessa posição aqui, que é sua. Tem uma bola que está nessa posição aqui, que também é sua. E você está com a bola branca, que é a que é usada para fazer as outras cair na caçapa. Ela está aqui. Ela está mais ou menos por aqui assim,
E aí você quer jogar nessa caçapa aqui, você já quer preparar essa bola aqui para acertar na outra. Então, o que, que o jogador de sinuca faz? Ele joga a bola de modo que ela bate aqui mais na beirada, para que quando ela bater ali, ela faça, sei lá, ela bata ali e ela vem e pare mais ou menos por aqui assim, ó, para que ele consiga matar aquela lá, que ele consiga encaçapar aquela. Então, olha só, a bola branca veio, quando ela bateu nessa aqui, essa bola fez esse movimento e essa aqui está fazendo movimento numa outra direção. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó, né? A bola está vindo, na hora que ela bateu, essa bola foi na direção de Y e ela, quando bateu ali, veio na direção horizontal para a direita, né? Essa bola, na verdade, aqui, o desenho dela teria que ser um pouquinho mais para cima aqui, né? Para pegar meio que de lado aqui, para que elas pudessem fazer isso. Mas basicamente é isso e realmente é possível isso acontecer, tá bom? Deixa eu apagar aqui minha mesa de sinuca. Bom, e aí como que eu vou resolver? Isso aqui é uma colisão. Na colisão, você transfere quantidade de movimento de um corpo para o outro. E você sempre vai considerar que você tem um sistema isolado de força externa, ou seja, você tem a conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento antes do choque, ele tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Só que tem um detalhe, né? Que é o seguinte: como a bolinha A inicialmente estava se movimentando nesta direção aqui, ó, nessa direção, ou seja, a quantidade de movimento inicial estava oblíqua, né? O que acontece? Depois da colisão, você vai ter que trabalhar com a quantidade de movimento também na mesma direção, tá? Você tem que continuar trabalhando com a quantidade de movimento aqui nessa direção, porque inicialmente ele estava nessa direção. Depois do choque, você tem que trabalhar com o vetor quantidade de movimento na mesma direção, porque a conservação ela acontece assim, né? Você tem que trabalhar com o vetor na mesma direção, tá? Ou seja, a princípio, né? Eu vou ter que pegar esse vetor aqui e juntar com esse vetor aqui para achar o vetor nessa direção, tá? A princípio. Por quê? Porque agora eu vou pensar nas formas de se resolver. Se acontece a conservação da quantidade de movimento e eu tenho dois eixos, x e y, tem que haver conservação da quantidade de movimento no eixo y e conservação da quantidade de movimento no eixo x, tá? Então, a conservação, ela pode ser a conservação total, né, a resultante, mas eu posso também trabalhar com a conservação só no eixo y e só no eixo x, que nesse caso vai me dar menos trabalho. Já que ele quer saber essa velocidade aqui, ó, porque ele pediu para achar essa velocidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu não preciso trabalhar com a conservação total, eu posso trabalhar com a conservação só no eixo, tá? E é isso que eu vou fazer. Mas como que eu vou fazer? Simples. Eu vou pegar essa velocidade aqui, essa velocidade, e eu vou decompor ela aqui no eixo x. Porque eu não quero achar a velocidade depois do choque no eixo x, eu vou fazer a velocidade, a componente da velocidade v0, eu vou fazer aqui, ou seja, o VOX, né? O vetor VOX que eu vou calcular. E aí, gente, como que eu vou fazer? Olha só. Olha só. Eu tenho o vetor VO aqui, né? Correto? Eu tenho o vetor VO aqui e eu quero calcular a sua componente aqui, que é o VOX. Onde está o ângulo? Ó, o ângulo está aqui, ó. Certo? Muito bem. Quem que eu quero achar? Se o ângulo θ está aqui, eu quero achar o VOX. O VOX é quem? É a componente de VO
com o ângulo θ entre eles, então é cosseno de θ. O VOX, ele vai ser o VO, olhando lá em cima, 4 metros por segundo, cosseno de θ, 0,8. Então, o VOX vai ser igual a 3,2 metros por segundo. E agora eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento. Só que eu vou fazer assim, a quantidade de movimento inicial no eixo X, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final no eixo X. No eixo X, massa vezes VOX. Final, massa vezes VA, né? Porque ele está chamando de VA final ali, vou colocar VA também. Olha como é que ficou muito simples. Essa massa é igual a essa, é o mesmo corpo, eu posso simplificar. Ou seja, o VOX vai ser igual a VA. Eu quero achar o VA final, né? Depois do choque. Já não preciso fazer conta nenhuma. 3,2 metros por segundo. Pronto, calculei o módulo, vamos tirar essa setinha daqui, o módulo do vetor velocidade depois do choque, que é o 3,2 metros por segundo. O exercício 6 está dizendo o seguinte, ó. Um projétil de massa 20 gramas é atirado horizontalmente com uma velocidade V0 contra um pêndulo vertical cuja massa é de 2 kg e de fácil penetração. O projétil aloja-se no pêndulo e, devido ao choque, o conjunto sobe até uma altura de 20 centímetros. Adote G igual a 10 e determine o valor da velocidade inicial. Bom, vamos... Já fiz o desenho aqui para me adiantar, né? Então, olha só, eu tenho um projétil que está se movendo aqui com uma velocidade V0. O exercício não falou que velocidade é essa, só falou que é uma velocidade V0. E eu tenho um bloco que está pendurado aqui, tá? E ele pode fazer esse movimento de vai e vem, que é o movimento pendular, tá? Então, antes, a situação que eu tenho é essa. Um projétil de 20 gramas com uma certa velocidade e um bloco que está parado. Então, aí o que acontece? Esse projétil está vindo, na hora que ele bater aqui, ele vai perfurar, vai se alojar aqui dentro e eles vão se mover juntos. E aí, como esse bloco está preso, ele não vai se mover na horizontal, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai vir para uma posição mais acima. Ó, o bloco, né? Ele estava nessa linha aqui, tá vendo? Ó, ele estava nessa linha e quando o projétil bateu nele e os dois começaram a se mover juntos, ele veio para essa linha aqui, ó. Ou seja, ele adquiriu altura. O exercício até falou aqui, ó, que ele adquiriu 20 centímetros de altura. Tá vendo? Ou 0,2 metros, né? Já vou deixar em metros. E aí ele quer saber qual é a velocidade do projétil antes do choque. Então, o que acontece? Quando o projétil bater no bloco e penetrar nesse bloco, ele vai transferir quantidade de movimento para o bloco. E na hora que ele transferir a quantidade de movimento para o bloco passa a ter uma certa velocidade. Ou seja, o bloco passa a ter energia cinética. E essa energia cinética vai se transformar em quê? Já que ele ficou com altura, energia potencial gravitacional. Então, isso aqui é um exercício que vai juntar a conservação da quantidade de movimento com a conservação de energia, tá? Então, esse tipo de exercício é chamado de pêndulo balístico, tá? Isso realmente existe. Hoje existem técnicas mais sofisticadas, né? Mas há uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, quando eles iam fazer a balística, eles utilizavam realmente isso aqui, o que a gente chama de pêndulo balístico. Então, esse exercício aqui eu resolvo da seguinte maneira. Com essa situação, eu vou fazer assim. Primeiro, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta, verde não, né? Vamos deixar azul. Primeiro eu vou fazer assim. Quantidade de movimento antes da colisão vai ser igual a quantidade de movimento depois da colisão.
Só que o que eu estou falando antes e depois é bateu e aí vai iniciar o movimento, tá, gente? Bateu aqui, penetrou aqui no bloco e iniciou o movimento. Esse depois que eu estou colocando aqui não é esse não, tá? É logo depois da colisão aqui, tá bom? Na verdade aqui eu tenho 3 situações, né? Bate, os dois passam a se mover juntos e aí ele sobe, tá bom? Então primeiro eu vou fazer daqui até o projétil transferir a quantidade de movimento para o bloco, ok? Então, o que eu tenho inicialmente? O bloco está parado, então nem vou colocar dele inicial, eu vou colocar só do projétil. Então, a quantidade de movimento do projétil. O projétil perfura o bloco e ele para lá dentro, e os dois passam a se mover juntos. Então, depois da colisão, eu tenho a quantidade de movimento do projétil mais bloco. Porque eles passam a se mover juntos. Nós chamamos aqui de uma colisão perfeitamente inelástica. Quando um corpo se choca com o outro e eles passam a se mover juntos, nós dizemos que eles sofreram uma colisão perfeitamente inelástica, tá bom? Bom, eu tenho aqui a massa do projétil, velocidade do projétil, não pode esquecer que é a velocidade inicial. Aqui vai ser a massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade dos dois, tá? Que eu vou chamar de V1. Vou ficar colocando P mais B não, tá? Vou colocar V1 ali. A massa do projétil é 20 gramas, tem que passar para quilos, tá? 0,02 quilos. A velocidade do projétil, que eu não sei qual que é igual massa do projétil mais do bloco, vai ficar 2,02 vezes a velocidade do bloco, que eu chamei de V1. O que aconteceu, gente? 2 incógnitas, e eu quero achar essa só. Mas eu estou com 2, não dá para continuar, tá vendo? Bom, então vamos para outra parte, né? Quando o projétil entrou aqui, o bloco começou a subir, a energia cinética deles se transformou em gravitacional, correto? Então vamos deixar parado aqui, porque não dá para continuar, porque eu não sei qual é o valor dessa velocidade aqui dos dois, e vamos para essa parte aqui. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. O que eu tenho no início? Energia cinética. O que eu tenho aqui? Potencial gravitacional. Certo? mv² sobre 2 é igual a mgh. Com um pequeno detalhe. Essa massa e essa massa são iguais, porque é os dois aqui e os dois lá. São iguais, estão multiplicando, lados opostos, maravilha. Vou poder simplificar, uma conta a menos para fazer. Então vai sobrar. E essa velocidade aqui é qual, gente? É a velocidade que eu chamei aqui ó, de V1, tá? É a velocidade que eu chamei aqui de V1, tá bom? Então, V1² sobre 2 é igual a 10, que multiplica 0,2. V1², 10 vezes 0,2, 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2 metros por segundo. Pronto, calculei a velocidade. Agora dá para continuar aqui, né? 0,02 velocidade do projétil é igual a 2,02 vezes a velocidade dos dois depois da colisão, que eu acabei de calcular aqui, que é 2. A velocidade do projétil vai ser 4,04. 0,02 está multiplicando, passa dividindo. 0,02. Então, a velocidade do projétil vai ser igual a 202
metros por segundo. E aí, gente, é sempre assim, tá? Esse tipo de exercício que acontece é que um corpo bate no outro e aí ele adquire altura, é sempre assim, conservação da quantidade de movimento, conservação de energia. Nesse exercício aqui ele pediu para achar a velocidade do bloco, do projétil. Tem exercício que vai te dar a velocidade, vai perguntar qual é a altura que ele vai atingir. Então, basicamente, é sempre a mesma coisa. Eu falo que é receita de bolo. Você vai usar a quantidade de movimento e conservação de energia. Você usa a receita que você nunca vai errar o exercício, tá bom? Vamos lá para o exercício 7. Ele está dizendo o seguinte. Os dois corpos da figura, de massas 4 e 12 kg, deslocam-se numa mesa perfeitamente lisa, com uma velocidade de módulos iguais a 8 e 2 metros por segundo, sendo E igual a 0,3, o coeficiente de restituição do choque entre os corpos. Determine os módulos das velocidades, ou seja, os valores, após a colisão e o sentido do movimento. Então, eu tenho aqui o bloco A, o corpo A, o corpo B. Eles sofrem um choque parcialmente inelástico, né? Porque o coeficiente de restituição não é nenhum nem zero, tá? Entre 0 e 1 é parcialmente inelástico, ou seja, vai perder uma parte da energia cinética aí, né? Bom, como que eu vou resolver esse exercício? Primeira coisa é o seguinte, anotar as informações, eu vou colocar separado aqui para ficar mais fácil, para eu poder me organizar, tá? Vou colocar aqui em cima. Eu tenho o corpo A, né? E eu tenho o corpo B. Deixa eu deixar anotado aqui, que fica mais fácil. Quais as informações que eu tenho do corpo A? Eu tenho a massa dele, que é 4 kg. Eu tenho a velocidade dele, a velocidade inicial dele, que é de 8 metros por segundo. E em relação ao corpo B, eu também tenho a massa dele, é 12. E eu tenho a velocidade dele, a velocidade antes do choque, ou seja, a velocidade inicial, que é de 2 metros por segundo. E ele está falando aqui, né, que o coeficiente de restituição dessa colisão entre os blocos, né, é de 0,3. Muito bem. E agora, como que eu vou proceder? A primeira coisa que eu preciso fazer é adotar um sentido de referência para o movimento. Para onde vai ser positivo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui o referencial positivo como sendo para a direita, tá? O que significa isso? O que tiver apontando para a direita é positivo, o que tiver apontando no sentido contrário, eu vou adotar como negativo, tá? Aí, olha só, essas duas bolinhas vão bater uma na outra e depois vai acontecer alguma coisa. E o exercício me pergunta aqui qual é o sentido do movimento. E eu não consigo simplesmente prever, os dois vão para um lado, um vai para um lado e um para o outro. O que eu posso fazer é fazer uma suposição de para onde ele vai. Uma suposição, na verdade, baseada no seguinte. Você vem aqui, ó, e calcula a quantidade de movimento inicial de cada um. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Aqui vai dar 4 vezes 8, que é 32, e aqui vai dar 12 vezes 2, que dá 24. Então, eu vou me basear nisso aqui. Aqui está me dizendo que o bloco A tem uma quantidade de movimento maior do que a do bloco B, né? O produto da massa pela velocidade aqui está maior do que o produto da massa pela velocidade aqui. Então, eu vou supor o seguinte, depois que aconteceu a colisão,
Deixa eu só trocar a cor aqui. Depois que aconteceu a colisão, como esse aqui tem uma quantidade de movimento maior do que esse aqui, ele bateu e os dois passaram a se mover para a direita. Então, eu vou considerar que os dois passaram a se mover para a direita. Então, deixa eu fazer uma linha aqui. Isso aqui vai representar depois do choque, tá? E eu vou considerar que depois do choque, os dois passaram a se mover para o mesmo lado, tá? Eu vou considerar então que eles estariam se movendo aqui para o mesmo lado. O bloco A se movendo, continua se movendo para a direita e o bloco B começa a se mover para a direita, tá bom? Então esse aqui é o bloco A e esse aqui é o bloco B. Muito bem. Houve uma colisão independente do valor, independente do tipo de colisão, se é elástica, inelástica, parcialmente inelástica, tem que haver conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão, ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. E o que eu tinha antes da colisão? Os dois blocos se movendo, né? Então eu vou ter a quantidade de movimento inicial de A mais a quantidade de movimento inicial de B e depois a mesma coisa, só que é uma quantidade de movimento final, né? A final de A e a final de B, ok? Como que eu acho quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Vou substituir. Quanto que vale a massa de A? Olha aqui, ó, 4 vezes 8, mais, qual é a massa de B? 12. E agora que vem a questão. Tá vendo como o vetor que representa a velocidade, ele está no sentido contrário ao que eu tinha adotado como positivo? Então, essa velocidade aqui eu vou substituir lá não como 2, mas como menos 2, tá? Então, eu vou colocar aqui menos 2, ó. 4 vezes VA mais 12 vezes VB. Continuando, 4 vezes 8, 32, mais vezes menos dá menos, e 12 vezes 2 é 24, 4 VA mais 12 VB. 32 menos 24 dá 8. VA, 4 VA mais 12 VB. Aí, gente, olha só, 12, 4 e 8, eles têm um divisor comum, que é o 4, né? Então, eu vou simplificar, tá? Eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por 4, porque aí vai ficar mais fácil, ó. 8 por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1, então vai sobrar VA, dá 3, então vai ficar VB. O que aconteceu, gente? Eu fiquei com uma equação com duas incógnitas. VA mais 3VB é igual a 2. Eu fiquei com duas incógnitas aqui. Não dá para resolver. Quando eu tenho duas incógnitas, o que eu faço? O que nós aprendemos lá na matemática do fundamental? Quando você tem duas incógnitas, você precisa de duas equações. Então,
eu vou atrás dessa outra equação, né? E qual seria essa outra equação? Deixa eu fazer aqui separado. Qual seria essa outra equação? Deixa eu separar aqui para poder resolver. Essa outra equação, ela está nesse cara aqui, ó. Ela está nesse cara aqui. Na equação do coeficiente de restituição. Pois o coeficiente de restituição é a velocidade relativa de afastamento, vou colocar abreviado, tá? Sobre a velocidade relativa de aproximação. É isso? Vamos lá. Velocidade de afastamento. Duas velocidades apontando para o mesmo ponto. Como é que eu acho a velocidade desse aqui em relação a esse? Vamos voltar lá na parte de composição de movimento, lembra? Quando está no mesmo sentido, como que eu acho a velocidade de uma em relação a outra? Eu subtraio, né? E eu subtraio essa velocidade dessa ou essa velocidade dessa. Você vai substituir a maior velocidade da menor velocidade. E, gente, se eu estou considerando que essas duas bolas bateram uma na outra e elas passaram a se mover para cá, porque essa tinha maior quantidade de movimento, quando ela bateu, eu estou supondo que ela transferiu quantidade de movimento para essa. E essa aqui, ela vai andar mais rápido. E mesmo porque, se eu estou considerando que é um afastamento, ora, para afastar, não tem como essa aqui que está atrás ficar mais rápido do que essa, concordo? Essa aqui tem que ficar mais rápido para poder ter afastamento, né? Então, essa velocidade aqui, ela é maior do que essa. E o que eu vou fazer é a velocidade maior menos a velocidade menor ali, dividido pela velocidade de aproximação. Esquece esse negócio aqui. Duas velocidades para o mesmo sentido. Como é que eu acho a velocidade relativa? Eu somo, né? Então dá 10. Concordam? O coeficiente é 0,3. VB menos VA sobre 10. Esse 10 vai vir para cá multiplicando. Aqui é um 3, não é um 8. 0,3 vezes 10 dá 3. VB menos VA. Pronto, eu já tenho a segunda equação. Vou copiar do jeito que está lá, tá? Ou melhor, como aqui está o VA na frente, eu vou colocar o VA também, ó. Menos VA, né? O VA é negativo. O VB é positivo. VB é igual a 3. Vocês lembram como é que faz agora? Monta sistema, não é? Faz a chave aqui assim, passa um tracinho aqui e agora você resolve, não é isso? Deixa só eu apagar esse quadrado que eu fiz aqui para ficar melhor, tá? Pera aí. Pronto, assim fica melhor. Aí, como aqui tem VA positivo e aqui tem um VA negativo, eu vou fazer a coisa mais simples, eu vou só somar. Mais VA com menos VA dá 0. 3VB mais VB dá 4VB. 2 mais 3 dá 5. Vou vir para cá, tá? VB vai ser igual a 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1,25. 1,25 metros por segundo. Pronto. Achei o valor de VB. Agora eu preciso de achar o valor de VA. Como que eu vou fazer para achar o valor de VA? Bom, é só pegar esse valor aqui e substituir ou nessa equação ou nessa equação aqui, ó. Você escolhe qual que você quer substituir. Eu vou substituir nessa de baixo, tá? Vou substituir nessa aqui de baixo, ó. Então eu vou pegar a equação menos VA
mais VB igual a 3. E no lugar de VB, eu vou colocar 1,25. Então, vai ficar menos VA. Se eu passar esse 1,25 para cá, ele vai ficar negativo para o segundo membro. E aí você vai ter 3 menos 1,25. Vai ficar menos VA igual a 1,75. Multiplicando por menos 1, VA é igual a menos 1,75 metros por segundo. Esse negativo aqui está me dizendo o quê? Que eu fiz uma suposição errada. Eu supus VA se movendo depois da colisão para a direita, mas esse negativo aqui está dizendo, Emerson, nananã, VA está indo no sentido contrário. Ele recuou ao invés de continuar o seu caminho, tá? Então, fiz a conta, cheguei no negativo, então agora eu vou responder, né? A resposta é: velocidade VA é de 1,75 metros por segundo, a velocidade VA é 1,75, a velocidade VB é 1,25, VB passará a se mover para a direita e VA passará a se mover para a esquerda, tá? O exercício número 8 está dizendo assim, na figura a seguir, o peixe maior de massa 5 kg nada para a direita a uma velocidade de 1 metro por segundo e o peixe menor de massa 1 kg se aproxima dele com velocidade de 8 metros por segundo. Para a esquerda, despreze qualquer efeito da resistência do ar, ou seja, não tem força externa, a conservação da quantidade de movimento. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de quanto? Para onde que ele vai? Para a direita ou para a esquerda, né? Então, de novo, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou escolher primeiro um sentido preferencial para o movimento, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que o sentido positivo meu vai ser para a direita. O que tiver para a direita eu considero como sendo positivo, tá bom? E aí, tem conservação, a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final, ou antes é igual depois. Só que tem um detalhe aqui, né? Esse peixe vai engolir esse. Então, se ele vai engolir, o que vai acontecer? Eles vão passar a se mover juntos, né? E aí eu vou fazer aquela mesma continha que eu fiz antes, né? Qual é a quantidade de movimento do peixe maior? É massa vezes velocidade, 5 vezes 1 dá 5. Qual é a quantidade de movimento do peixe menor? É 1 vezes 8, 1 vezes 8 dá 8. Ó, a quantidade de movimento desse aqui está maior, apesar dele ser ter menor massa, mas ele tem uma quantidade de movimento maior. Então eu vou supor o seguinte, como ele tem uma quantidade de movimento maior, na hora que esse cara engolir ele, eles vão se mover para lá. Ou seja, o movimento depois do almoço do peixe grande vai ser para a esquerda, tá? Então, a velocidade dos dois peixes, né? Porque então você vai ter o peixe grandão, você vai ter o peixe grandão aqui, e você vai ter o peixe pequenininho lá dentro dele, né? Estou considerando que como esse cara aqui tem uma quantidade de movimento maior do que esse, eles vão estar se movendo para trás. A velocidade final deles é para a esquerda, tá? Então vamos aplicar isso aqui. A quantidade de movimento antes do jantar é igual à quantidade de movimento de depois do jantar do peixe grande. Antes eu tinha os dois separados, então a quantidade de movimento do peixe, eu vou colocar M maiúsculo para falar peixe maior, tá?
mais a quantidade de movimento do peixe menor, vou colocar M minúsculo, e depois, como os dois virou um corpo só, é a quantidade de movimento do peixe maior com o peixe menor. Massa, velocidade, e aqui massa mais massa vezes velocidade. Velocidade do peixe, massa do peixe maior, 5 kg. Velocidade dele, 1. Massa do peixe menor, 1. Velocidade, 8. Não. Velocidade, ó, para a direita é positivo, essa está para a esquerda, então é menos 8. Aqui vai ficar 5 mais 1. E a velocidade final deles ali. 5 mais vezes menos dá menos. 5 mais 1 dá 6. 5 menos 8, menos 3, que é igual a 6V final. Menos 3 dividido por 6 é igual a V final. A velocidade final deu menos 0,5 metros por segundo. De novo, olha lá. Eu escolhi o negativo, fazendo essa comparação aqui, eu verifiquei que depois de engolir, eles estariam se movendo para a esquerda, mas esse negativo aqui está dizendo que não, Emerson. Eles vão estar se movendo para a direita. E aí alguém vai falar assim, mas é óbvio, né, Emerson? Ele vai engolir e vai para lá. Não, está muito óbvio, não. Fisicamente, o fato desse peixe ser maior do que esse não é óbvio. A quantidade de movimento, a grandeza da quantidade de movimento, ela foi criada exatamente por conta disso, para a necessidade de se explicar colisões. E nem sempre o corpo que tem ou maior velocidade ou tenha só a maior massa é que vai ganhar, tá? Numa colisão é o produto que manda e não isoladamente. O fato desse aqui ter maior massa não significa que ele vai se sobressair aqui, fisicamente não. O que acontece, tá? Então não é bem assim. Nesse caso acabou acontecendo. Então a velocidade é de 0,5 metros por segundo. Eu tinha falado para a esquerda, mas é para a direita, né? 0,5 para a direita seria a letra D de dado, tá bom? O último exercício, que é um exercício que fala sobre a necessidade do cinto de segurança, tá? E por que o objetivo, por que usar cinto de segurança? Olha só. Considere um carro que se mova a 72 km por hora e ele se choque de frente com uma árvore, entrando em repouso em 0,1 segundo, em 0,5 segundos. Então, o carro está se movendo a 72 km por hora, 20 metros por segundo, né? E por algum motivo o motorista perde o controle ou para não bater de frente contra o carro, ele joga o carro para o meio do mato e bate lá numa árvore. 72 km por hora é 20 metros por segundo, né? Então eu tenho isso aqui inicialmente, tá? E aí acontece a colisão e o carro ele entra em repouso, todo amassado aqui, né? Todo amassado aqui. Ele entra em repouso no intervalo de tempo de 0,5 segundos. Então, daqui para cá, passou-se 0,5 segundos. Eu vou continuar. O motorista de massa igual a 80 kg, que por não estar usando o cinto de segurança, o que vai acontecer? Todo o corpo em movimento tende a se manter em movimento. E aí ele vai se mover para frente e vai fazer o quê? Vai bater com o peito no volante.
Calcule a intensidade da força que o volante fará no peito desse motorista durante a colisão. Então, antes estava fazendo isso, quando bateu, o carro foi de 20 para 0 no intervalo de tempo de 0,5 segundos. E aí o peito do motorista vai bater no volante, porque ele está sem o cinto de segurança. E o carro dele não tem airbag. E aí qual vai ser a força que ele vai sofrer no peito? Então vamos lá. Como que eu vou fazer? Bom, qual é a equação que tem força? A do impulso. Impulso é força vezes o tempo, né? Eu quero a força, eu tenho tempo. Quem está faltando? O impulso. Tem outro jeito de calcular o impulso? Tem. Impulso é a variação da quantidade de movimento, que vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Mas Emerson, você não deu a massa do carro, mas eu estou perguntando sobre o motorista. Se o carro está a 20 metros por segundo, gente, o motorista vai estar a que velocidade? 20 metros por segundo. Então, essa variação da quantidade de movimento aqui é da pessoa, tá bom? Então, massa, velocidade, O que acontece com a pessoa? Depois que a pessoa bate aqui no volante, ela para. Então, a velocidade final é 0, e 0 vezes qualquer número é 0. O impulso vai ser menos massa, velocidade. O impulso vai ser menos a massa do motorista vezes a velocidade que ele estava inicialmente, antes de bater, 20. O impulso vai ser de menos 1.600 newtons por segundo. E esse negativo aqui, o que ele está dizendo? Ora, o impulso não é aquele que faz variar a quantidade de movimento? O motorista tinha quantidade de movimento aqui. Quando bateu, a quantidade de movimento acabou. Por quê? Porque o volante vai exercer o impulso no sentido contrário. Para poder tirar essa velocidade, ele tem que fazer o impulso no sentido contrário. Esse negativo é para indicar isso. Você não vai substituir ele aqui não, tá? Você vai colocar 1.600 positivo, força, vezes 0,5. O 0,5 vai passar para cá dividindo. E 1.600 dividido por 0,5 dá 3.200 newtons de força. Pouquinho, né? Transforma isso aqui em massa, só para vocês terem uma ideia. Pensa numa massa. Isso aqui dá uma massa de quanto? Dá uma massa de 320 quilos. Ou seja, uma pessoa que está num carro sem airbag, sem o cinto de segurança, se ele bater a uma velocidade pequena, 72 km por hora, é como se você colocasse 300 e deitasse ele no chão, deitasse ele aqui no chão e colocasse no peito dele 320 quilos de massa aqui em cima. O que você acha que vai acontecer? Vai esmagar as costelas do cara. Tá? Então, 72 km por hora. Se você pensar na velocidade maior, vai ser mais ainda, né? E esse tempo aqui que eu coloquei é um tempo grande ainda, tá? O intervalo de tempo é menor. É coisa de 0,2, 0,22 segundos. Coloquei um tempo maior aqui. Mas é isso que acontece. Por isso, da obrigatoriedade do uso de segurança. E outra coisa que é importante falar, carro que tem airbag. Se eu andar nesse carro que tem airbag na frente sem o cinto de segurança, é pedir para morrer. Sabe por quê? Porque o airbag funciona assim, ó. Aqui está o volante. O airbag ele fica aqui assim. O que acontece quando o carro bate? Ele bate, o airbag ele enche antes do seu corpo começar a se movimentar. É uma coisa extremamente rápida. Ele enche, infla, fica todo cheio para você bater nele. E quando você bate nele,
ele tem aqui umas costuras que essas costuras abrem para ele esvaziando. Então ele vai amortecer amortecer aqui, ó, tá? Porque o cinto de segurança segura, ele retarda um pouco o seu movimento para frente, tá? Então o airbag, você vai bater no airbag depois que ele está cheio. E aí a hora que você bater é como se ele furasse e fosse esvaziando aos pouquinhos, e ele vai então amortecendo a sua batida. Se você não tiver de cinto de segurança, o seu corpo vai para frente antes, a hora que o airbag estiver mais ou menos por aqui, ainda inchando, ainda inflando, quer dizer. Então, tá aqui o volante, o airbag ainda não está totalmente inflado e você já está com o seu peito e a sua cara aqui nele já. Ó. O que vai acontecer? Como ele vai continuar inflando, ele vai fazer uma força no sentido contrário. Ou seja, você vai ter uma quantidade de movimento no sentido contrário. Aqui vai ficar negativo, ó. Ou seja, vai ter um número aqui, né? Porque aqui deu menos 1.600, né? Mas olha só, se você tiver um outro valor aqui também negativo, né? 80, por exemplo, vezes 10, você ainda vai acrescentar aqui mais 800 newtons por segundo de impulso. Isso vai aumentar mais ainda a força. Então, entrou num carro que tem airbag, seja motorista ou passageiro, você tem que colocar o cinto de segurança. Por que é proibido colocar bebê conforto no banco da frente, no banco do passageiro da frente? Por quê? O painel do carro está aqui, ó. O airbag está aqui. O bebê conforto, ele normalmente é colocado de modo que a criança ela fique de costas para ali. Ó. Aí o que vai acontecer? O airbag ele vai inflar e ele vai pegar o bebê conforto e vai empurrar o bebê conforto para trás. Ele vai fazer com que o bebê que está aqui dentro, a criança que está aqui dentro, sofra um impulso maior do que ele deveria. E aí é perigoso, a probabilidade de machucar. É perigoso você machucar a criança dentro do bebê conforto. Por isso que é proibido. Bebê conforto não pode ir no banco da frente. Ele tem que estar no banco de trás. Tá bom?